pastor Valtencir. Ele tem 42 anos, é casado há 23 anos com a princesa Angélica Matias, onde Deus nos presenteou ele, né, e a Angélica com duas pérolas, chamada Juliana, que hoje está com 19 anos e cursa Ciências Biológicas, como também estuda na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e a Julinha, de 5 anos, né, ainda está na educação infantil. O pastor Valtencir é pastor da Convenção Batista Brasileira há 10 anos, iniciou seu ministério pastoral na PIB, em Pavuna, sob a mentoria do pastor doutor Teodomiro José de Freitas. Há quase 9 anos pastoreia as queridas ovelhas da Igreja Batista em Jardim Brasil, Natal. Além do pastoreio, já atuou na docência superior há 15 anos, né, na docência superior. Iniciou muito cedo seus estudos, é graduado em teologia, em filosofia, tem 2 especializações em teologia e é mestre em ciências da religião. Já lecionou em várias instituições, é professor hoje do Seminário Teológico Pontífice, na Faculdade de Administração, Ciências e Letras em Curitiba, que tem polo em Natal. Deus tem dado o privilégio a ele de escrever, logo nós estaremos falando sobre isso. Tem alguns artigos publicados e 6 livros escritos, né, onde sua ênfase recai sobre a face pública e comunitária das igrejas evangélicas brasileiras. Os livros são A Loucura de Mandar em Deus, esse aqui eu vou querer ler. O Fracasso de um Campeão, O que Deus espera de nós, Marcas de uma Igreja Relevante, Igreja em Movimento, Comunidade em Transformação. Ele é um dos organizadores e possui um capítulo, Transformação, e o mais recente, Fé Encarnada, né, por uma espiritualidade genuinamente integral. Hoje ele é coordenador do Fórum de Missão Integral da Aleph, que é uma agência missionária atuante no Nordeste brasileiro, e que sua missão é ajudar as igrejas e líderes no cumprimento da missão dele nas comunidades locais. E agora, né, terá a missão de estar escrevendo para a coluna Curtinhas. Pastor Valtencir é um amigo nosso, foi nosso amigo, colega da universidade ali na Pavuna, né, nós estivemos trabalhando ali juntos, e é um prazer tê-lo conosco, trabalhando agora, né, na coluna Curtinhas. E eu queria começar com algumas perguntas. Pastor Valtencir, por que a coluna Curtinhas? Primeiro, William, eu quero cumprimentar, né, aqueles que acompanham esse movimento do Espírito Santo, que é Colunas Curtinhas, não é isso? E que eu tenho o privilégio de poder, de alguma maneira, estar acompanhando, mesmo estando lá em Natal, né? Eu posso acompanhar as postagens no Facebook, algumas coisas que vocês têm trabalhado, e tenho percebido, quando você me pergunta assim, por que a coluna Curtinhas, né? Eu tenho percebido que, na verdade, a coluna Curtinhas, ela tem se tornado uma ferramenta, um instrumento do Espírito Santo para capacitação de líderes, de pastores e de igrejas no nosso Brasil. E por isso eu acredito que ela se torna cada dia mais relevante
do cenário evangélico que nós vivemos no Brasil hoje. Legal. Como é entrar na coluna Curtinhas quando se já tem amigos escrevendo já um longo tempo já, né? Alguns, como o pastor Adriano, está desde o início, né? Trabalhando, labutando junto comigo. Assim, é uma felicidade muito grande porque são pessoas queridas, caríssimas para mim, né? Pastor Adriano, pastor Charles, pastor Diego, né? Então, uma turma que eu tenho acompanhado também, as postagens, as frases que são colocadas, e assim eu fico muito feliz de estar num ambiente onde eu fico bem à vontade, porque eu estou entre amigos, pessoas que durante muitos anos, ou pelo menos durante alguns anos, ou eu lecionei junto com eles, como é o caso do pastor Charles, como é o caso do pastor Adriano, ou eu fui professor de alguns. Então, assim, para mim é uma grata satisfação, é algo muito maravilhoso que eu tenho percebido e recebido como um presente para a minha vida. Inclusive, todos eles estão radiantes, né? Ainda que esteja lá em Natal, olha, foi uma ótima, desculpa a expressão da palavra, mas uma ótima aquisição. Brincaram, né? Como foi para o senhor aceitar o convite para escrever para a coluna Curtinhas? Assim, foi para mim uma honra. Na verdade, eu tenho prazer em escrever. Para mim é uma coisa muito maravilhosa a escrita, né? E eu tenho dedicado uma parte do meu tempo, do meu ministério, a escrever. Então, assim, escrever com a proposta da coluna Curtinhas, que é a de capacitação é uma missão de capacitação de igrejas, para mim ela é essencial. Então eu fico muito tranquilo, muito satisfeito, e eu espero profundamente que os leitores da coluna continuem sendo abençoados, não só pela minha escrita, por aquilo que vou colocar, mas pelo que os colegas já têm feito, né? Então, assim, se você fizer lá uma captura do que ele já tem colocado, é muito material. Então, assim, é algo fantástico, é algo maravilhoso, e eu tenho certeza que as pessoas que estão lá, né, escarafujando lá os arquivos que já foram postados, têm sido extremamente abençoados por essa ferramenta, eu volto a afirmar, por esse instrumento do Espírito Santo da vida de igrejas. Como é a sua rotina para escrever? O senhor tem alguma rotina para escrever, alguma disciplina, um horário determinado, ou escreve quando surge oportunidade? Depende muito, William. Depende muito, né? Algumas vezes eu sou extremamente disciplinado, porque eu trabalho com prazos, não só para coluna Curtinhas, mas em outras situações também, em outras instituições também, então eu trabalho com prazos, né? E os prazos acabam exigindo daquele que escreve que ele tenha dinâmica e agilidade naquilo que ele se propõe a fazer, porque ele precisa concluir determinado material em um prazo específico. Então isso é importante. Agora, quando eu escrevo, por exemplo, livros, né, que eu não tenho um prazo específico, a editora não me pediu um prazo para entregar um livro, por exemplo, eu escrevo com mais tranquilidade. E aí eu sou como que meio, eu vou dizer, indisciplinado, no sentido de que eu fico mais à vontade, não é? Tem mais tempo para pesquisa. Exatamente, porque quem escreve, na verdade, acho que os colegas que escrevem também, eles vão atestar isso que eu estou dizendo, pelo menos comigo acontece muito assim. Tem dias que você acorda, rapaz, e você é como se fosse uma metralhadora de escrever. Né? Os pensamentos fluem rapidamente, e você tem uma dinâmica e uma facilidade muito grande de apresentar aquilo, de fazer aquela escrita, de colocar no papel, de colocar lá no computador aquilo. E tem dias que você tem dificuldade para escrever, às vezes, um parágrafo, você tem uma dificuldade, e aí você para, né? Você respira, você pensa, e aí você vai fazer outra coisa, até que então essa dinâmica
ela volte de novo. Então, assim, se por um lado eu tenho essa preocupação com o prazo de entregar determinados materiais que me são solicitados por editoras, por revistas onde publico artigos. Por outro lado, eu tenho também, quando escrevo livros, eu fico mais à vontade para que eu possa, com mais calma, trabalhar naquilo que eu estou proposto a fazer. Ou seja, a próxima pergunta que eu iria fazer é quanto tempo um texto demora mais ou menos para ser concluído? Não existe esse tempo. Na verdade, assim, ou existe? Eu preciso voltar novamente. Tudo vai depender do prazo que foi solicitado, né? Se alguém pede um texto com uma certa agilidade, eu preciso então preparar aquele texto naquele prazo que foi estabelecido. Por exemplo, eu tenho escrito para algumas revistas, né, para publicação de artigos. Então a revista abre lá e ela abre um prazo. Você tem um prazo para que você envie o artigo para aquela revista. Então você não pode deixar de passar daquele prazo, porque se você passar, você perde. O seu artigo não será publicado naquela edição. Exatamente. Né? Então é um prazo. E aí eu trabalho dentro desse prazo, naquela correria do tempo, né? E a gente corre nesse sentido, né? Então não tem muito como estabelecer, dizer para você, não, rapaz, eu demoro tanto tempo para escrever um texto. O senhor escreve todos os dias? Não. Não? Não escrevo todos os dias, não. Agora, tem dias que eu escrevo que valem por 5 dias. Você entende? Tem um dia que eu sento para escrever e que as coisas fluem com mais agilidade, dinâmica, e eu consigo. A iluminação do Espírito Santo, ela é mais... Naquele dia parece que ela é mais dinâmica na minha vida, então eu consigo, de repente, escrever o que eu escreveria em 5 dias, em um dia, em algumas horas. Então tem essa situação. De onde vem a inspiração? Rapaz, eu diria que essa iluminação, na verdade, ela vem do Espírito Santo, né? Não tem como não. Eu até brinco, às vezes, eu falo para minha esposa assim, às vezes quando eu acabo de escrever um livro, a obra está completa, um artigo, eu digo para ela assim, ai meu Deus, eu tenho que orar, porque eu tenho que agradecer a Deus, ser grato a Deus pelo que Ele tem feito. Por quê? Hoje nós temos uma doença terrível, que é o mal de Alzheimer. Sim. Em que as pessoas da noite para o dia, ou pelo menos rapidamente, quando eu digo da noite para o dia, é porque é muito rapidamente, elas se esquecem de quase tudo. E aí você vê muitas pessoas, então é graça, é obra do Espírito Santo, eu sou convicto disso, eu sei que sem Ele eu não escreveria uma palavra, quanto mais uma frase, quanto mais um livro, não é isso? Então assim... Pastor, como o senhor pretende conciliar suas tarefas agora, à distância? Como o senhor pretende conciliar e incluir a coluna Curtinhas em meio ao pastorado, às aulas, os livros? Como é que vai ser esse negócio aí? Porque agora... Na verdade, assim, William, a questão da coluna Curtinhas, de alguma forma, ela já está incluída no sentido de que eu estou constantemente acompanhando vocês na coluna, né? Essa é uma questão. A outra... Leitor assíduo. A outra é que é muito interessante porque, assim, eu não vejo primeiro como um esforço. Vou me esforçar. Entendi. Não, eu vejo como uma bênção, como uma oportunidade, como uma porta, mais uma porta que se abre para o anúncio do Evangelho e para a capacitação de líderes de igreja. Então essa é a minha missão também, dada por Deus, essa é a função que Deus estabelece na minha vida. Então eu vejo como algo muito tranquilo. Com essa conciliação, uma vez que a gente vive, nós vivemos o tempo todo, os pastores, líderes, professores de teologia, vivem o tempo todo pensando no que produzir. Entendi, verdade. E às vezes você produz coisas, textos interessantes, às vezes eu já vi de alguns colegas, e que me dão um texto para ler, e eu penso, rapaz, seria uma boa publicação, mas não é publicado. Se não é publicado, é um material que é perdido,
ou pelo menos que pouca gente tem acesso. Então, assim, eu acho que é bem tranquilo essa questão da conciliação do pastorado, do texto que eu vou escrever, né? Porque, assim, eu não vejo incompatibilidade, pelo contrário, eu vejo um prolongamento daquilo que eu já me proponho a fazer, daquilo que Deus colocou na minha vida para fazer, entendeu? Entendi. A Coluna Cortinas está trabalhando com séries neste momento. Ela está tentando explorar o máximo de seus escritores, já que todos são professores. O que o senhor acha disso? Rapaz, é excelente, porque quanto mais se dá, mais será cobrado. Não é isso? E os professores precisam estar convictos dessa situação e dessa demanda bíblica de que quanto mais ele recebe como capacitação, mais ele vai ser cobrado naquilo em que ele é capacitado. Então eu acredito que é fundamental sim que a coluna ela continue espremendo, numa linguagem bem didática, dos professores, dos pastores, dos professores que estão escrevendo para a coluna, que estão postando lá os seus artigos, a fim de que nós tiremos de cada um de nós o melhor. Essa eu acho interessante demais quando se trabalha com professores, porque você tem algo muito prático, muito dinâmico, apesar de teoria. Na grande maioria das vezes, os professores, pelo que eu tenho entendido da Coluna Cortina, eu tenho observado, a maioria dos professores ou estão pastoreando uma igreja local, é alguém que vive aquilo que na teoria está falando na prática, ou é alguém que atua em ministérios da igreja local. Exatamente. Então, isso é importante demais para que os leitores que estão lá do outro lado saibam que eles não estão simplesmente com um texto frio de um teórico da teologia ou de um teórico de igreja. Não, eles estão com um texto de alguém que é assíduo, de alguém que milita, de alguém que trabalha no meio do rebanho. Então, eu acho que isso é fundamental. Então, os professores, eu não tenho dúvidas, são as pessoas mais indicadas e preparadas por Deus para esse momento e para essa remetida da Coluna Cortinas. Então fale para nós, qual então será a sua primeira série e quando ela irá começar? Bem, primeiro assim, né, como eu estava te dizendo antes da entrevista, eu estou num período agora de férias aqui no Rio de Janeiro, vim em férias no Rio de Janeiro, e assim, tenho outros compromissos, além da Coluna Cortinas, né? Agora, recentemente eu vim de um congresso na cidade de Candeias, na Bahia, em Salvador, onde eu trabalhei a temática junto com a Missão Aleph, que é uma missão que eu faço parte, onde nós trabalhamos uma temática muito interessante sobre a igreja local. Agora, no final desse mês, nós vamos estar, no próximo mês, né, junho, nós vamos estar lá em São Paulo, também fazendo um seminário sobre a mesma temática, a atuação da igreja local na sua comunidade, ou algo que o valha. Então, assim, eu vejo que essa é o meu norte, né? É o meu norte de atuação já há alguns anos. Eu venho trabalhando nessa questão de entender, de compreender e de alguma forma poder contribuir para que a igreja local, dentro da sua comunidade, ela seja vista de fato como algo relevante, que ela não seja apenas uma espécie de presépio, que está parado, todo mundo passa, olha, acha engraçadinho, bonitinho, mas que para muita gente não tem uma significação maior. Para outros sim, mas para muitos não. Então, como essa igreja pode atuar com a sua comunidade, a face pública da igreja, como a igreja pode atuar nesse sentido, a face comunitária da igreja, como ela pode adentrar aos cantões que circundam
a igreja, de que forma ela pode fazer essa atuação. Então, há alguns anos eu tenho trabalhado assim, a minha igreja lá em Natal, nós estamos engatinhando ainda nesse processo, mas já é algo começado ali também, né? E a missão Aleph, ela tem me servido como esse norte, e temos atuado ali justamente nesse sentido. Então, a série que eu pretendo trabalhar da coluna Cortinhas, iniciar agora a partir do mês de julho, né? Primeiro, já que é no domingo, do primeiro domingo de julho, né? Você pode ficar aguardando aí os leitores da coluna. Será uma pastoral, né? Uma pastoral de domingo. E assim, e ela tem exatamente esse foco, o foco da espiritualidade, uma espiritualidade que ela seja integral, que não seja uma espiritualidade divorciada da missão, da vida, que não seja uma espiritualidade vivida simplesmente entre quatro paredes, né, reclusa, mas uma espiritualidade que tenha muito a dizer ao mundo, né? Uma espiritualidade que de fato responda às demandas do que significa a eclesia, né? Que é esse povo que foi chamado por Deus para fora. Sim. Né? Então a questão dessa vivência da espiritualidade integral, ela de fato ela tem a ver com essa perspectiva de que a igreja pode contribuir muito mais do que ela já tem contribuído no decorrer dos anos, no decorrer dos séculos, e que a nossa história de missões, ela trabalha isso o tempo todo, né? Eu vou falar um pouco sobre alguns missionários, alguns ícones da história das missões que não ficaram enclausurados simplesmente na questão de que espiritualidade é viver recluso à igreja, ao templo, a figura do templo, sem se importar muito com o que está acontecendo além do templo. Entendi. Né? Espiritualidade tem a ver com a vida como um todo e não simplesmente... eu não sou uma pessoa espiritual, a gente não pode usar a dicotomia, né? Espiritual e profano. O mundo é profano e eu sou espiritual, então eu não me misturo com o mundo, não. Eu entendo, percebo, tenho estudado, tenho compreendido, tenho escrito sobre isso, que a igreja precisa viver o seu papel intramundano. A igreja, ela foi chamada por Deus com uma missão, de entrar no mundo. E é nesse sentido que eu quero trabalhar a nossa série, que vai trabalhar a questão da espiritualidade integral. Parece isso uma coisa que a coluna Cortinhas ela tá bem inserida, né? Todos os pastores, né? O pastor Charles está dentro de São Mateus, o pastor Adriano está dentro da Pedreira em Costa Barros, o pastor Diego no centro do Jardim Miriti. Então, assim, o Senhor é Natal, a gente, parece que todo mundo quer a igreja para fora. Agora, são 6 livros. 6 livros. Fale-nos sobre eles. Rapaz, o meu primeiro livro, na verdade, ele foi resultado da minha dissertação de mestrado em 2003, quando eu falei um pouco sobre... estava muito no início ainda a questão falava-se já no início sobre a questão da teologia da prosperidade. E aí a minha dissertação de mestrado, ela teve como foco essa percepção e essa compreensão de como a teologia da prosperidade ela chegou no Brasil e quais seriam, se existissem os benefícios e quais seriam os malefícios para a igreja brasileira. Isso lá em 2003. Então, como resultado da minha dissertação de mestrado, depois eu publiquei um livreto. Na verdade, muitos alunos do seminário tiveram a oportunidade de ter logo esse material em mãos, assim que saiu, que chama-se O Consumo do Sagrado, a loucura de mandar em Deus. Porque uma das características da teologia da prosperidade é que Deus passa a ser o nosso serviçal, de que nós podemos mandar em Deus e que Deus está pronto a nos obedecer. Eu me lembro que eu escrevi, tem uma frase lá que eu falo sobre
que é como se fosse o gênio da lâmpada, Aladim, a síndrome de Aladim, que você esfrega a lâmpada e aí quando o gênio sai, ele é obrigado a atender pelo menos três pedidos seus. Na teologia da prosperidade, o gênio, que é Deus, ele é obrigado não a atender somente três, mas todos os pedidos que alguém faz a ele. E isso está totalmente em desarmonia com o texto sagrado, com aquilo que a Bíblia trabalha para nós. Então esse é o primeiro livreto que eu trabalhei. Depois desse livreto, deixa eu ver aqui pela sequência, vem um livro que as pessoas também me perguntam até hoje, que é O Fracasso de um Campeão, que eu escrevi enquanto eu estava em uma missão de par da ONU no Haiti. Eu escrevi lá nas minhas horas. Lá eu tinha tempo, William. Lá eu fui disciplinado, né? Lá eu tinha mais tempo para escrever, e aí foi muito interessante. Na verdade, ele faz um apanhado de como foi esse embate entre Golias, né, e Davi. Só que eu mudo um pouco a perspectiva, porque a maioria dos sermões que eu já tinha na época escutado e a maioria das coisas que eu tinha lido sobre isso era o seguinte: Davi ganhou a luta porque Davi é um homem segundo o coração de Deus, né, porque Deus abençoa Davi e tal. E a minha perspectiva foi ver o porquê que Golias tinha perdido. Então eu não parto do princípio do vencedor, mas sim do perdedor. O fracasso de um cara que era um gigante, um gladiador, o cara campeão de batalhas, o que levou esse gladiador, esse camarada especialmente preparado, belicosamente preparado, a, de uma forma tão humilhante, cair diante de um menino totalmente despreparado para a guerra, naquele momento ainda, que foi Davi. O que levou? Essa é a pergunta. E aí eu trabalho muito a questão da liderança dentro desse livro, né? Por que alguns líderes com grande potencial têm caído, têm sucumbido diante de algumas coisas? Por quê? E aí eu trabalho algumas coisas que levaram Golias à queda. Certo? Esse é o livro que fala sobre o tema dele, é o fracasso de um campeão. Muito interessante para líderes de igreja. O outro livro depois desse foi é o livro que Deus espera de nós. Ele também é praticamente uma pergunta. Porque hoje, aí eu volto à teologia da prosperidade, o que se pergunta muito sempre é: o que Deus tem para mim? O que você espera que Deus faça por você? Não é isso? Sempre a perspectiva é de que Deus está pronto a nos dar alguma coisa. Isso me incomoda demais. E aí, eu parto da perspectiva de que nós precisamos fazer a pergunta: o que Deus espera da minha vida, de mim? Porque eu sei que as pessoas esperam muitas coisas de Deus. Não é? Agora, e Deus? O que Deus espera de mim? Né? E aí eu trabalho algumas questões interessantes, como Deus espera que eu seja uma pessoa melhor, um ser humano melhor. Deus quer isso do ser humano, que ele seja um ser humano melhor. Então eu parto também desse ponto de vista, nessa pergunta que é também uma pergunta contrária, né? Que vai na contramão do que se pergunta hoje. O que se pergunta hoje é o que eu quero de Deus. Né? E o que Deus quer de mim, ninguém pergunta. Então essa é a questão. Né? O outro livro foi o livro, deixa eu ver aqui, para não esquecer, falei de 3, não foi isso? 3 livros já. O outro livro é o livro Marcas de uma Igreja Relevante, que é esse aqui, inclusive está aqui. Certo? Esse livro foi publicado em 2015 pela editora Koinonia. E a proposta dele é identificar que marcas existem em uma igreja, especialmente em uma comunidade local, em uma igreja local, que a identifiquem como igreja de fato, de direito, como igreja de Cristo. Que marcas existem? Que pode marcar? Como nós podemos conhecer uma igreja de Cristo na sua integralidade? Como isso pode acontecer? Certo? Então esse livro, Marcas de uma Igreja Relevante, trabalha alguns aspectos dessa marca, de marcas dessa igreja. E aqui eu trabalho uma igreja, por exemplo, que tenha Cristo como cabeça. Tá?
liderança Tem Cristo como precisa ter Cristo como a cabeça. Segundo, uma igreja que tenha como fundamento a palavra de Deus. importante. Você não pode. O que fundamenta? Qual é a base doutrinária? Qual é a base para que essa igreja exista nesse local? Vocês estão fundamentados em quê? Na palavra de Deus, que deve ser regra de fé e prática. E aí, o capítulo 3 fala uma igreja que seja cheia do poder do Espírito Santo, porque senão ela não se move. Uma igreja em movimento é uma igreja que vive o movimento do Espírito Santo da sua vida. Senão ela é uma igreja estática, parada, ela não tem vida. Então essa é a questão. Certo? Então tem alguns outros capítulos aqui interessantes. Depois desse, tem um outro livro que não está aqui comigo, que foi publicado no ano passado no nosso congresso lá em Natal, todo ano tem, que é o Congresso da Missão Aleph, que eu sou um dos palestrantes da Missão Aleph, ajudo nesse sentido lá os meus irmãos que labutam comigo na missão também, o Leandro, que é o presidente, o missionário Leandro, e outros queridos colegas lá. E assim, nós escrevemos no ano passado um livro que tem do tema do nosso congresso, que foi Igreja em Movimento, Comunidades em Transformação, certo? E esse livro tem servido para esses nossos seminários, que hoje a Missão Aleph tem sido convidada, e por isso eu tenho ido junto também, para poder ajudar algumas igrejas locais que se reúnem e que querem saber de que forma eles poderiam ter uma atuação mais profícua na comunidade onde estão. Então eles lendo o livro, e esse livro é resultado do congresso nosso do ano passado, certo? Então ele foi publicado, eu fui um dos organizadores do livro, e tem um capítulo lá no livro, eu não me lembro qual é o capítulo agora especificamente, mas um dos capítulos do livro é meu e a organização dele. E o outro livro é esse aqui, que é Hoje é a Minha Menina dos Olhos, né? Fé Encarnada. Fé Encarnada, ele tem basicamente 3 meses, que foi publicado pela editora Garimpo, lá de São Paulo. Eu tenho E assim, onde eu trabalho exatamente as questões que eu pretendo abordar na série em que vou escrever para a coluna Curtinhas, né? Busca por espiritualidade, a encarnação de Cristo como paradigma da missão, a relevância de Tiago para o século XXI, e assim, uma série de outros eventos que nós vamos então falar nesse sentido. E por último, capítulo 6, por uma fé encarnada na realidade. Então são esses os principais capítulos e os livros que eu tenho me proposto a fazer. Pastor, qual a mensagem que o senhor deixaria para os nossos leitores sobre os textos da coluna Curtinhas que o senhor tem lido e o que os nossos leitores podem esperar com a sua vinda todos os domingos? Eu penso assim, William, que eu não tenho dúvidas, mais uma vez, da importância e da relevância dos textos da coluna Curtinhas, né? Tem sido abençoadores para a minha vida também, né? Eu estou sempre num contínuo processo de aprendizado, certo? E eu tenho aprendido muito com os meus colegas da coluna, certo? E a mensagem que eu quero deixar para os leitores nossos é que vocês continuem lendo, extraindo o melhor, continuem dando as suas opiniões, as suas contribuições e, sobretudo, sejam pessoas a cada dia mais ensináveis. Eu preguei um sermão há pouco tempo na minha igreja e eu disse, o tema do sermão, eu quero concluir com isso, é o seguinte: nós somos uma obra inacabada. Quando nós entendemos isso para a nossa vida, nós compreendemos que nós temos muito ainda a aprender. Muito ainda a aprender. Nós entendemos que nós somos uma obra inacabada. Essa é a minha fala para os leitores da coluna. E eu penso assim, que vocês podem esperar daquilo que eu vou escrever o que sempre fiz, né? Muita seriedade, muita tranquilidade, muita teoria, mas muita prática, né? E, sobretudo, né? Que vocês se sintam encorajados, essa é
a minha missão e o meu objetivo maior, que vocês se sintam encorajados pelo Espírito Santo a colocarem em prática tudo aquilo que vocês vão ler, não só nos meus artigos, mas também nos artigos dos colegas que vão estar contribuindo, que já estão contribuindo e certamente outros que virão, tá bom? Então, assim, é esse encorajamento do Espírito Santo na vida de vocês. Obrigado. Que Deus te abençoe. Seja bem-vindo. E é isso. Obrigado, muito obrigado mesmo. Obrigado por ter aceitado o convite e que a sua vinda possa abençoar muitas outras vidas. É o que a gente espera. É o meu desejo. Amém. Deus abençoe você que assistiu, né, essa entrevista com o pastor Valtenci. Outros vídeos já estão sendo produzidos e você que ainda não assinou o nosso canal, vai lá no YouTube, ou você pode ver também os nossos vídeos no site da Coluna Curtinhas, www.colunacurtinhas.com. Amém? Que Deus te abençoe. Até a próxima. O nome do Senhor. O pensamento em Deus agora, em Deus. Doce presença. Você pode dizer isso? Presença. Peça o Senhor nesse momento. Vem sobre isso. Enchendo. Nós estamos aqui para te